Agora eu vou passar a palestra para o engenheiro Rainer. Muito obrigada. Oi, Júlia. Oi. Olá para todo mundo, todo o pessoal que está aí acompanhando a Semana dos Engenheiros Sem Fronteiras. Eu que agradeço, né, o convite da Júlia. Eu sou, como ela bem disse, eu sou de Araçatuba, na verdade, pertinho de Ilha Solteira. Mas toda a minha graduação, minha especialização, parte de mestrado, doutorado, toda em Ilha Solteira. Então eu morei em Ilha Solteira por 10 anos da minha vida, entre indas e vindas, entre estágios e trabalhos em outros lugares, né, atuações em outros lugares como pesquisa. Mas em Ilha Solteira entrei em Ilha Solteira em 2008. Em 2008 eu formei lá em 2013. Aí eu fiz mestrado em 2015, 16 e doutorado 17 até 2020. Então, no começo desse ano, eu estive em Ilha Solteira para defender o doutorado. Então, eu que agradeço. Não tem como, nem cabimento eu falar não para algum evento de Ilha Solteira. Bom, eu queria, mais uma vez, agradecer a presença de todos. Um tema, eu vou até já compartilhar a minha tela, para vocês a gente já começar a falar sobre esse tema. Como é que está indo? Qualquer problema com o meu áudio, às vezes acontece, né, algum tipo de interferência, alguma coisa assim que vocês não escutarem, me avisem, né? Eu posso repetir, e também qualquer questão, pergunta, vocês podem me interromper ou falar no chat aí que eu tento saná-las. Bom, esse tema, as pastagens e o meio ambiente, só me apresentando, como eu falei, eu sou de Ilha Solteira, formei lá, fiz mestrado doutorado lá na agronomia, sou zootecnista, fiz zootecnia em Ilha Solteira e fiz mestrado e doutorado na agronomia. Hoje eu sou professor das faculdades associadas de Uberaba, a FASU. Eu trabalho na minha pós-graduação e desde a graduação eu sempre trabalhei com o tema de pastagens, o tema de produção animal, produção de bovinos, mais especificamente pecuária. Não só na faculdade, né, mas antes até de entrar na faculdade, meu pai, né, meus tios, eles sempre trabalharam na área, então desde pequeno eu acho que eu estou inserido nesse contexto, né, de produção animal. Hoje eu sou professor da Faculdade Associada de Uberaba, FASU, que em Uberaba, para quem não conhece, nós temos a ABCZ, a Associação Brasileira de Criadores de Zebuínos, que são os bovinos aí, originários da Índia, que nós criamos no Brasil. Então, toda a parte de melhoramento genético da pecuária, ela tem muito com o braço forte da BCZ. E aqui nós estamos, digamos, numa terra dos zebu, que são esses animais, por exemplo, para quem não conhece, das raças Nelore, raças Dyr, Buzerá, são raças muito utilizadas no Brasil, em que aqui em Uberaba nós trabalhamos o pessoal trabalha bastante esse melhoramento genético. E esse tema é um tema muito relevante, eu acredito, não só para mim, não só para quem trabalha no meio agro, mas para todas as pessoas que têm a utilização de algum produto ou subproduto originário da produção animal, seja alimentos ou seja qualquer outro tipo de subproduto. Então, pastagens e meio ambiente. Nesse termo de pastagens e meio ambiente, a gente destaca que o agronegócio brasileiro, né, ele ocupa a posição de destaque no cenário econômico nacional e mundial. E a atividade pecuária, ele é um dos setores mais importantes e está cada vez mais competitiva, cada vez mais exigente. Tá? Para a gente ter uma ideia, o valor bruto de produção pecuária em 2020 é estimado em quase 700 bilhões de reais para o Brasil. Em meio à pandemia, a agricultura e a pecuária batem recordes de produção, de exportação e de acréscimo no produto interno bruto, em dinheiro entrando no país. Tá? Então, enquanto vários setores decresceram, setores da indústria, setores do mercado, setores do comércio,
a agropecuária, a agricultura, né, o meio agro, bate recordes de exportação e valor bruto de produção. E as pastagens são base da alimentação de animais ruminantes. O que são animais ruminantes? Bovinos, caprinos, ovinos, os carneiros, né, as cabras, bovinos de corte, né, gado de leite, e até dos equinos. Para os bovinos especificamente, eles ocupam, vamos dizer que 90% da vida desses animais seja pasto, seja a fonte de alimento desses animais básica é o pasto, é o capim, né? E eu queria nessa apresentação, nessa leve conversa que a gente vai ter, destacar a importância da produção animal a pasto, como a gente está produzindo em relação ao meio ambiente, e também destacar problemas e desafios que a gente tem que enfrentar, certo? Primeiramente, eu queria destacar realmente essa representatividade da pecuária e da produção animal. A gente tem a representatividade no PIB, na pecuária de corte no PIB brasileiro, em 2019, ela teve 91% de representatividade com relação aos demais setores, a agropecuária. Considerando a agricultura, todos os insumos agrícolas, a pecuária de corte dessa fatia compreende 8%. Quando a gente coloca a evolução da participação do PIB, da pecuária de corte, sobre o PIB total do Brasil, a gente vê que desde 2009 nós estamos saindo de 7%, estamos numa crescente em produção animal no Brasil. Isso muito em função da melhorias que estamos fazendo em estudos científicos, pesquisas técnicas para melhorar a nossa produção animal, sempre pensando na degradação ambiental, na degradação do solo e na produtividade. Tá? Então, confunde-se quem pensa que a nossa produção animal é baseada apenas em número e produto. Toda a nossa produção hoje é baseada com termos fortes de bem-estar animal e termos de produção sustentável. Isso eu vou mostrar para vocês. Claro que temos muitos desafios e muitos problemas que eu vou mostrar também, e a gente deve melhorar, tá? Mas a questão muitas vezes se trata de onde vêm as informações, de que fonte nós estamos buscando essas informações, e às vezes são inverdades ou mitos em que são criados pela mídia, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então eu quero aqui trazer apenas dados, números, que são confirmados em locais confiáveis, né? Dados científicos, dados de empresas condizentes com o que estão falando, não dados não comprovados ou fake news, por exemplo. Então a gente tem que tomar cuidado muitas vezes com informações. Essa produção pecuária, muita gente também corre o risco de pensar que a produção animal, ela me dá só carne, ela me dá só leite, ela me dá couro, por exemplo, e fala, nossa, eu vou parar de consumir carne porque o boi está degradando o meio ambiente. Não há nenhum problema em parar de consumir carne. Eu acredito que todo o equilíbrio é correto e cada um tem a alimentação que deseja, que acha melhor, que acha mais saudável. Não há nenhum problema com isso. O problema muitas vezes, informações erradas, como eu estou dizendo. E a pecuária ela não traz só carne, leite. A ovinocultura não traz só lã e produção de carne. A gente traz uma infinidade de subprodutos em que o animal, claro que o animal é abatido, mas na vida dele ele passa por um processo, ou deveria estar inserido num processo de bem-estar e de mínimo estresse. E tudo que o animal, todo o corpo do animal, seja carcaça, seja órgãos, seja sangue, seja pele, cérebro, tudo do animal é aproveitado. Então, esse animal não morre em vão. Se a gente considerar, por exemplo, a pele desse animal, são produzidos remédios, doce, gelatina, couro, condimentos, adesivos, colágeno. Então, é uma infinidade de subprodutos que podem ser aproveitados da pele.
Quando a gente olha a gordura, óleos lubrificantes, fósforos, amaciantes, detergente, velas, perfumes, giz de cera, fogos de artifício, biodiesel, chifres, shampoo, peças de artesanato, papel de parede, compensados para a indústria civil, comida para pet, plásticos, adesivos, filme fotográfico, que já agora a gente já não utiliza muito, né? Mais digital. Aqui nós temos sangue, cola, fertilizantes, mistura para bolo. Aí quem está fazendo bolo de aniversário aí, é provável que tenha algum grau de sangue de boi ali dentro, tá? Corante, tinta, adesivos, medicamentos. Claro que são produtos de origem animal. Hoje nós temos uma infinidade de produtos, hoje não, né? Sempre tivemos uma infinidade de produtos de origem vegetal também, e que devem ter realmente para termos opções de mercado com relação a preço. Cérebro, cordas para raquete, vitaminas, cremes anti-idade, hormônios, enzimas, cordas para instrumentos, medicamentos. Isso vem de cérebros e órgãos internos dos animais. Tá? Então, tudo isso vem de uma produção animal, em que 90% desses animais eles permanecem a pasto. Nós temos confinamento, sendo bastante utilizado hoje no Brasil, um crescente, né, confinamento, mas representam aí o regime de confinamento, representam uma parte da vida do animal, que é justamente a parte final, né, de terminação desse animal, em que eles permanecem ali por 90, 100 dias, dependendo da raça, até 150 dias em confinamento, e vão para abate. Tá? Mas vamos considerar 87 a 90%, segundo o último censo, os animais permanecem a pasto em sua vida. Por isso que pastagens, capins, tipos de capins, forrageiras, são extremamente importantes e fontes de estudos científicos por muitos especialistas, porque tem grande importância na produção animal, visto que essa produção animal tem grande relevância no valor bruto de produção do país e exportação de carne e subprodutos. O que a gente tem, né, muitas vezes, são informações, o aumento de informações dadas banalizadas, vamos dizer, pela mídia, em que nós temos aí o metano como ponto-chave, o boi de metano, como a gente ouviu falar mesmo, são muitas vezes informações banalizadas que contribuem ainda para acentuar falhas de comunicação entre diversos setores da cadeia produtiva, tá? De modo muitas vezes a tornar a carne vermelha ou a carne bovina uma grande vilã em inúmeras publicações que a gente vê em canais de televisão, em TV, internet, e esse pessoal afirma que a cadeia da carne é um perigo para o meio ambiente e condenam o consumo de carne como alimento. Então, nós temos, na verdade, minha função aqui não é dizer para vocês que não existe degradação ambiental. Muito pelo contrário. Minha função aqui é trazer fatos, tá? E tentar trazer informações verídicas. Eu acredito que a produção animal ela já foi um grande vilão por falta de informação, por falta de treinamento, por falta de conhecimento, e hoje ela caminha a passos largos para uma melhora gradativa ano a ano. Então eu queria trazer para vocês alguns números do Brasil, hoje, né? Isso, na verdade, não hoje, mas de 2017, eu acredito. Isso aqui seria o Brasil e o que nós temos de preservação ambiental no Brasil. 66,3% do Brasil, ou seja, 630 milhões de hectares, né, são preservados. São áreas de preservação, ou florestas nativas, ou áreas de preservação permanente, ou terras indígenas, ou terras devolutas pelo governo. Tá? Então, toda essa área em verde que vocês estão vendo aqui são áreas de preservação. Isso segundo os dados lá da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa em agropecuária, a Embrapa Territorial. Né? Quando a gente coloca isso num gráfico aí de pizza, olhamos aqui que 66% do Brasil é preservado.
Dentro desses 66%, como eu falei, nós temos aqui vegetação nativa em terras devolutas, não cadastradas. São terras em desuso, em que o governo ele analisa que essas terras estão em desuso e elas são devolvidas ao governo, né? E o governo redistribui essas terras para preservação, terras indígenas, unidades de conservação integral, e 25% são áreas destinadas à preservação do mundo rural, cadastrada pelo CAR, tá? O Cadastro Ambiental Rural. O que quer dizer? Todo produtor registrado que tem um CNPJ, ele é obrigado a preservar 25% ou deixar ali vegetação nativa em 25%. São áreas, parte dessas áreas são áreas de preservação permanente, são áreas naturais, intocáveis, com rígidos limites de exploração, ou seja, não é permitida a exploração econômica dessas terras, né? Proteção de margens de rios, aí no mínimo 500 metros de distância de margem de rios, proteção de lagoas, nascentes de água, morros com grande inclinação, né? Morros com grande inclinação têm uma susceptibilidade grande de erosões. Imagine com uma chuva torrencial e uma área descoberta, né, sem plantação nenhuma, sem terra, sem produção vegetal nenhuma, seja nativa ou seja agrícola, ela corre um sério risco se a gente não tiver tratamentos de conservação do solo. A gente tem uma susceptibilidade enorme de uma erosão hídrica nessas terras. Então elas devem ser preservadas, muitas delas. O que a gente tem de produção são 30%. O que são 30%? 8% são pastagens nativas, em que são forrageiras, capins nativos, que não foram ainda restaurados. Temos 13% de pastagens plantadas, né, em que aquela área foi plantado pasto, que não são nativos. 7% são lavouras. E a gente tem florestas plantadas e infraestruturas e outros, como cidades e rodovias, estamos aí 3%. Quando a gente pensa na agricultura, né, tudo que vocês veem de soja, tudo que vocês veem de milho, tudo que vocês veem de algodão, tudo que vocês veem de qualquer outra cultura aí, ocupam 8% do Brasil. Né? Pastagens plantadas, 13%. Esse número aqui já diminuiu um pouco. Mas a gente preserva 25% como obrigação do produtor. O que significa 25%? Significa um patrimônio fundiário imobilizado de 3 trilhões de reais. Isso quer dizer que não existe nenhuma, se a gente pensar em qualquer profissão, isso foi destacado bem, quem teve a oportunidade de ver uma fala do chefe da Embrapa Territorial, não existe nenhuma outra classe ou categoria, pode pensar em qualquer outra profissão, não existe qualquer classe ou categoria profissional que preserve mais o ambiente do que o produtor rural brasileiro. Ele deixa de ganhar 3 trilhões de reais em capital fundiário imobilizado. O que pode acontecer, o que acontece, o Código Florestal brasileiro ele é muito rígido. Não existe em outro país um Código Florestal mais rígido do que o nosso. O que acontece é falta de fiscalização. Né? Isso acho que não só para a agropecuária, mas a fiscalização brasileira ela peca em vários sentidos, em todos os sentidos. Então o que falta para a gente é a fiscalização. Né? O código, a lei, está bem explícita, está bem clara. É multa. Se botar fogo, se você botar fogo na sua terra, perto de manancial, ou qualquer fogo sem aviso prévio, é multa. É mais de R$1.000 por hectare que você toma de multa. O que acontece é que às vezes um cara vê, o outro não vê, não denuncia para a polícia florestal e não tem a atuação da multa. Né? Mas a lei existe e ela deve ser aplicada. Um custo de manutenção de 20 bilhões por hectare por ano. O que é isso aí? Isso aí, eu tenho uma terra lá, eu tenho 25% de pastagem, por exemplo, eu tenho 25% de área lá preservada, conforme consta a lei, e desses 25% do Brasil, 20 bilhões
por hectare por ano são de manutenção, ou seja, eu tenho que fazer cerca, eu tenho que cuidar, eu tenho que vedar, se entrar alguém lá, eu tenho que, se fugir um animal lá comigo, eu tenho que buscar, se pegar fogo sem, por conta do ambiente seco, eu tenho que apagar o fogo, eu tenho que regenerar aquela área. Então são custos que o produtor tem, conforme a lei, para preservar isso aí e não utilizar com fins econômicos, né? Quando a gente pega outros países, isso aqui é um estudo da NASA, em 2017 também, houve muita fala na época de que esses dados não eram reais, né? E a NASA foi lá e fez um estudo por satélite no Brasil e confirma os dados levantados pela Embrapa, de 66% em preservação. Para a gente ter uma ideia, a Dinamarca, o país de primeiro mundo, a Dinamarca cultiva 76% e preserva o resto. A Irlanda cultiva 74%, Países Baixos, Holanda 66%, Reino Unido 64%, Alemanha 57%. Ou seja, ao contrário da gente, né? A gente preserva 66%. Aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, no mesmo gráfico, né, ele utiliza 74% e preserva 20%. Por que eu estou falando isso? Né? Claro, nós somos um país tropical ou subtropical. Nós temos florestas que devem ser preservadas, devem ser mantidas e não precisam ser utilizadas, não precisam ser derrubadas. Mas o que acontece de outros países em relação ao Brasil é uma fala midiática em que eles querem, isso aqui é uma publicação lá dos produtores de milho dos Estados Unidos, em que está escrito lá na capa dos produtores de milho, escrito Farms Here, Forests There. O que quer dizer? Fazendas aqui, florestas lá, dando indício no Brasil. Ou seja, eles querem que a gente preserve, mas eles não estão preocupados com o ambiente. Eles estão preocupados em a gente não produzir muito, porque se a gente produzir muito, eles não conseguem bater o preço, né, da nossa produção. O mundo inteiro sabe do potencial brasileiro em produção de alimento. A gente tem o ano inteiro capacidade de produzir alimento. Isso não acontece nos Estados Unidos. Isso não acontece na Europa. A gente tem essa capacidade e eles ficam preocupados com isso. Se o Brasil resolver produzir a rodo, aí fica complicado para eles, né? Então, vira e mexe, Estados Unidos, França, até pouco tempo, atacam o Brasil dizendo que a Amazônia é a reserva, é o pulmão do mundo, né? E que a gente deve preservar, e que nós estamos botando fogo em tudo. Isso não é verdade. Né? A gente está mostrando aí em números que isso não é verdade. O que acontece é essa preocupação em que eles querem produzir e querem que a gente preserve, sendo que eles não estão muito preocupados com a preservação assim, em números, né? Então a gente precisa pensar um pouco às vezes, e acredito que a gente precisa de mais brasileiros, né, defendendo a agropecuária, o Brasil, porque é a produção de alimentos. Claro que nem tudo são flores, eu não estou dizendo, mais uma vez, que a gente não desmata, que a gente que o brasileiro não desmata, que a gente tem muitos erros ambientais, mas a gente está melhorando, vamos dizer. Então, um dos maiores ecossistemas do planeta, 26% da superfície terrestre, 70% das áreas agrícolas é o pasto. Né? A pastagem é um dos maiores ecossistemas do planeta, pela sua extensão de terra com pasto. Tá? Ela ocupa 26% da superfície terrestre. 70% das áreas agrícolas é ocupada por pastagem. Por isso é um tema não só referente a mim, que trabalho por exemplo, no mestrado e doutorado, eu trabalhei, não só no mestrado e doutorado, mas desde antes, como eu falei, sempre trabalhei com recuperação de pastagens degradadas. Então esse termo meio ambiente eu sempre me chamou atenção, e recuperação de pastagem tem a ver não só com o ambiente, mas também com a produção. Né? Eu preciso recuperar para voltar a produzir. Eu não preciso abrir novas terras, né? Eu preciso recuperar o que temos para ter uma produção alta e pensando no meio ambiente. Então, é uma preocupação de todos, né, visto o tamanho do ecossistema. E esse ecossistema ele pode trazer serviços ambientais e pode trazer desserviços ambientais. A questão é a forma como nós agimos dentro desse ecossistema. Que seriam os serviços ambientais? Alimento, água, fibras combustíveis, como o cana-de-açúcar, como o etanol, clima, regulação hídrica,
alimento de qualidade, preservação de doenças, purificação de águas por sistema radicular, ciclagem de nutrientes, conservação do solo, conservação de microbiota do solo, valores estéticos, educacionais, recreacionais, espirituais. Então, serviços que podem ser trazidos pelo ambiente de pastagem, ele tem muito a agregar, tem uma ramificação enorme. Mas ele pode trazer também, dependendo do manejo, dependendo aqui de como a gente age nesse ecossistema, como desserviços ambientais. O que seriam desserviços ambientais? Por exemplo, mudança do uso da terra, né? Então, você tirar uma área de floresta nativa para colocar um pasto, isso é um desserviço ambiental, né? Perda de habitat, de micro-organismos, de insetos, de moscas, de qualquer outro ser vivo que habite que esteja nesse habitat. Tem uma mudança de habitat natural, ameaça à biodiversidade, né, práticas inadequadas de manejo do solo, uso excessivo do fogo, uso excessivo de fertilizantes. Então, isso são desserviços ambientais, né? A gente precisa ter, isso eu falo, como eu sou professor aqui da FASU e eu dou aula, por exemplo, de floricultura, pastagens, eu falo muito isso, que a gente precisa ter equilíbrio. Tudo que é equilibrado é melhor, né? A gente precisa produzir mais alimentos, mas de forma equilibrada. E a gente está caminhando a passos largos para isso. Quais são os problemas impostos como desserviços ambientais, principalmente na produção animal, a pasto? O que a gente fala muito é defeito estufa, né? O que a gente ouve falar muito é defeito estufa e gases de efeito estufa, tá? Então, definições aí de ambientalistas, conceitos, dizem que o clima da Terra é regulado por um fluxo constante de energia, né? A energia solar atravessa a atmosfera na forma de luz visível, de radiação solar. Parte dessa energia é devolvida pela Terra, tá? Em forma de radiação ou de radiação infravermelha, certo? Esses gases de efeito estufa são gases presentes aqui na atmosfera, certo? Eles têm o que acontece é que eles bloqueiam a radiação infravermelha. Essa radiação infravermelha acaba ficando aqui na atmosfera e muitos fatores aí, como gases, vapor d'água, o metano, o óxido nitroso, o ozônio, eles existem naturalmente na atmosfera, são essenciais para a vida do planeta, para manter a regulação térmica do planeta, senão o planeta ia ser 30, 40 graus mais frio. Mas a preocupação é o excesso desses gases de efeito estufa sendo emitidos pelo planeta terrestre. A gente tem que existem os gases de efeito estufa para a regulação do planeta em temperatura, mas a preocupação são os excessos. E esses excessos vêm por falhas de manejo, pensando em pastagem. O que a gente via muito antigamente era isso aí. Antigamente, e existe ainda bastante, pastagens degradadas. Esse é um desserviço ambiental. Então, o que a gente via era erosões, animais muito magros, com score corporal muito baixo, áreas degradadas, pastagens improdutivas. O que a gente busca é isso. Isso seria uma pastagem bem plantada, bem formada, uma cultura agrícola. Isso aqui é um serviço ambiental. Por quê? Porque eu tenho a área coberta, toda a área de solo coberta, então isso é matéria orgânica. Isso aqui tem um desenvolvimento radicular que, se eu tiver bem o manejo correto, eu tenho sistema radicular ainda até 2 metros de profundidade. Isso é balanço hídrico, isso é matéria orgânica para o solo. E isso aqui, essa cultura, ela tem uma capacidade enorme de tirar carbono do ambiente e colocar no solo. Então, o que o animal pode jogar no ambiente como metano, CH4, e que é a grande preocupação, né, da eructação do animal, né, do arroto do boi, vamos dizer assim, que é o metano, a pastagem ela traz de volta esse carbono em valores maiores do que o metano, se ela for assim bem manejada. Então, com a fotossíntese,
básico que todo mundo aprendeu na escola, que é o quê? A retirada do CO2 do ambiente e organificação desse carbono, né, transformando em glicose, em produção em carboidrato. Então, essas plantas têm uma incrível capacidade de retirar o carbono do ambiente e transformar em crescimento, né? E elas são perenes, se bem manejadas, elas duram para sempre. Não é como milho, como soja, que são culturas anuais, né, que a todo ano a gente tem que replantar. Pastagem não, se for bem mantida, ela rebrota e permanece por muito tempo. O problema é que às vezes a falha de manejo causa algum tipo de degradação. Essa degradação é um desserviço ambiental que a gente deve evitar. Então a gente tem fase produtiva, se a gente não fizer a manutenção do solo, da fertilidade do solo, corrigir o solo, o pH do solo, nutrientes, devolver os nutrientes que as plantas estão retirando do solo, a gente tem que devolver via adubação. Se eu não fizer isso, a pastagem começa a cair na escada da degradação, aumentar o nível de degradação, né? Então ela perde vigor, perde produtividade, começa-se a ter plantas invasoras, pragas, doenças, até uma degradação do solo, em que eu tenho compactação e erosão. Então isso a gente tem que evitar. E esse tema aqui é tema de discussão entre técnicos produtores, entre o governo e no mundo inteiro. Por exemplo, o Plano ABC, agora recente, que a gente tem o objetivo de recuperar 15 milhões de hectares de pastagens degradadas até 2030. A gente tem 10 anos para fazer isso. Esse é o Plano ABC lançado pelo governo brasileiro. Então a gente está preocupado em recuperar essas áreas. E a gente está recuperando. Os problemas que a gente tem é que em pastagens mal manejadas, agrava-se o potencial de emissão de metano por unidade de ganho de peso animal. Certo? Então, em pastagens mal manejadas, aumenta-se a emissão de metano. Em pastagens mal manejadas, agrava-se as emissões de óxido nitroso. E em pastagens mal manejadas, agrava-se a porcentagem de solo sem cobertura vegetal. São os três principais problemas da produção animal a pasto. Tá? Mal manejada, que eu digo, não restabelecimento da fertilidade do solo, eu deixar uma alta lotação animal e acabar com o pasto, então pastos rapados, então eu tenho que manter a produtividade, eu tenho que manter esse equilíbrio. Tá? Outro problema é o fogo. O que é o fogo? Quais são as justificativas para um certo produtor utilizar o fogo? O fogo eu tenho rápida remoção da vegetação. Eu tenho controle da vegetação lenhosa que tem ali para abrir uma nova área. Eu melhoro a qualidade da forragem. A forragem rebrota mais rápido depois que eu boto fogo. Melhoria das condições de germinação por conta da temperatura do solo. No entanto, pós-fogo, o que acontece nessa área é remoção da matéria orgânica, volatilização de elementos como nitrogênio e enxofre, que estão ali no solo, ou em superfície ou em subsuperfície, alterações na umidade e temperatura do solo, mudanças na composição botânica da pastagem, alterações na propriedade química, física e biológica do solo. O fogo ela é uma das ferramentas de manejo mais antigas e ainda bastante utilizada por parte de produtores. As justificativas são essas, mas hoje nós temos leis que condenam o uso do fogo e que multam o uso do fogo. Acontece todo ano, grande parte por condições ambientais, de seca. Mas eu não digo que não tem produtor ou alguém que bote fogo. A questão é, que produtor é esse? Né? O produtor com CNPJ, com cultura agrícola, em que ele está muito inserido na base de busca de conhecimento hoje, não digo lá nas décadas de 50, 40, ele não está mais utilizando fogo. Quem utiliza fogo é um produtor, muitas vezes, clandestino, que não tem CNPJ, ele quer abrir novas áreas, e ele bota fogo e ninguém vê, ninguém sabe. Então é difícil a gente mensurar quem está botando fogo, se está acontecendo de forma natural ou não. Mas é fácil a gente ver na televisão que apareceu fogo, é o pecuarista.
está pegando fogo na floresta, o pecuarista abrindo novas áreas para plantar pasto. Isso acontecia antigamente, gente. Isso era a década de 40, em que isso acontecia. A gente não tinha conhecimento técnico nenhum sobre a utilização animal a pasto. Hoje a gente tem. No começo dessa semana até eu estava falando com o Dr. Moacir Dias Filho, não sei se alguém conhece, mas ele trabalha na Embrapa Amazônia desde 1970. Ele está há 40 anos recuperando pastos degradados no Brasil. E ele foi bem efetivo em falar que hoje não se derruba mais uma árvore para plantar pasto. O que acontece hoje é recuperação de pastos improdutivos. Tá? Então, antigamente tinha isso, hoje não tem mais. Então tomem cuidado com informações. Isso são informações relevantes no que a gente encontra com dados aí na literatura, ou com dados científicos, ou com dados de fontes confiáveis, né? Então aqui só para exemplificar o que acontece com o fogo, né? Se colocar o fogo numa área, eu tenho perda de nutrientes por volatilização, eu tenho deficiência de mineralização orgânica, eu tenho calor, mais cinzas reduzem o pH do solo, isso é ruim demais para a absorção de nutrientes pelas raízes da planta. Eu tenho perda de nutrientes por erosão, solo descoberto, cinzas, eu deixo mais suscetível à erosão. O fogo, então, ele deve ser erradicado, não deve mais ser utilizado para algum tipo de produção agrícola. Tá? Fogo é uma coisa, outra coisa era o carbono, que a gente tinha falado. Carbono referente ao metano, né? Metano como fonte de carbono emitida no ambiente pelo animal. Isso aqui é um mapa do Brasil, e esse é do Brasil da Embrapa Solos, né? E aqui é o mapa de estoque de carbono orgânico do solo, de 0 a 30 centímetros de profundidade. Então, nós temos agregados no solo aproximadamente 36 bilhões de toneladas de carbono. Tá? O sequestro de carbono é um tema de destaque global também. A razão desse destaque é a necessidade de diminuir os níveis crescentes aí de gás carbônico para a atmosfera, metano para a atmosfera, e muitas vezes isso tem sido associado por causas do aquecimento global, né? Mas como a gente vê aí, nós temos aqui na essencial para a redução da emissão de gás de efeito estufa, mitigação do aquecimento global e fertilidade do solo. A gente tem grandes estoques de carbono ali, Santa Catarina, sul do Rio Grande do Sul, noroeste da Amazônia, aqui em cima, a região central, que é o bioma, vamos pegar o bioma cerrado, toda a parte central do Brasil, aqui, que é um grande bioma também, tem grandes estoques de carbono. Por que eu tenho grandes estoques de carbono? Isso aqui é o sistema radicular de uma pastagem, de uma gramínea. Uma gramínea como cana-de-açúcar, como milho, são todas gramíneas, né? E a pastagem, ela tem um sistema radicular fasciculado, né? Que ela se expande e que ela se instala. Então, em relação aos solos expostos ou outros sistemas de cultivo, quando eu tenho o manejo de pastagem sendo feito corretamente, eu tenho uma preservação do ambiente radicular. Isso aqui pode chegar a 2 metros de profundidade. Eu tenho um sequestro de 0,78 megagramas de gás carbônico equivalente por hectare. Tá? Quando eu faço um balanço disso aí numa produção animal de uma fazenda, eu tenho 80 toneladas aqui. Isso aqui seria uma matriz e seu bezerro aqui, produzindo 80 toneladas de carbono por metano, ou por alguma prática mecanizável de tratores, por exemplo. 32 toneladas. Só que essa parte aqui, 150 acres aqui, né, que te retira do meio ambiente e coloca no solo, muito em função dessas gramíneas, são 500 toneladas. Então nós temos aqui um balanço positivo de 388 toneladas de carbono nesse ambiente, se bem manejado. Outra função disso aí outro fator importante da produção animal a pasto é a reciclagem de nutrientes. Então, o que essa planta retira do solo, em fontes de nutrientes disponíveis, ou de nutrientes, essa matéria orgânica ela
mineralizada, torna-se um nutriente disponível, a planta utiliza para crescimento, além dos fatores climáticos. O animal utiliza esses fatores como fonte de energia no consumo. Parte vira produto animal, viram todos aqueles produtos que a gente comentou. Parte ele devolve com excreção, fezes, urina, uma deposição, um restabelecimento aqui com fezes e urina. Claro, parte é lixiviado, parte pode ser perdido por erosão e parte pode ser perdido por volatilização. Mas a ciclagem de nutrientes existe. Então, o animal devolve para o ambiente nutrientes, principalmente nitrogênio e carbono, e fósforo, potássio em menor parte, e parte perde para o ambiente e retorna também produtos, né, todos aqueles subprodutos que a gente viu. Então, a ciclagem de nutrientes também deve ser considerada. Claro, né, nem tudo são flores, a gente precisa melhorar e muito, né? Então, quais estratégias podem diminuir os efeitos negativos do uso intensivo de pastagens e biodiversidade nesse ecossistema? Aqui uma preocupação também do Código Florestal Brasileiro, lá de 2010, em que eu posso ter como tornar a pecuária de corte mais produtiva. Eu posso diminuir 158 milhões de hectares de pasto para 89 milhões de hectares, só aumentando a densidade animal por área. O quanto de cabeças eu coloco numa área, de 1,14 para 1,5 cabeças por hectare. Como que eu faço isso? Estabelecendo fertilidade de solo, mantendo o pasto produtivo e fazendo o manejo correto. Isso temas de estudo na produção animal para agrônomos, zootecnistas, médicos veterinários, em que isso é muito estudado. Só essa redução de área, que são 69 milhões de hectares, é a área ocupada por todas as outras culturas agrícolas do país, que são 57 milhões de hectares. Quer dizer o quê? A gente pode dobrar a produção agrícola sem derrubar nenhuma árvore, sem abrir nenhuma hectare de terra, e diminuindo a produção animal, a área da produção animal, mas mantendo a produtividade, a mesma produção. Então a gente, vamos dizer, nós utilizamos 40% a 50% do que a gente pode produzir ainda em alimento, sem abrir nenhuma área. Isso está acontecendo. Essa linha verde mais clara, subindo aqui, seria a produtividade, arrobas por hectare ano, e o verde escuro seria a área de pastagem. Então, quem fala que nós estamos abrindo novas áreas para plantar pasto, está errado, né? Nós estamos diminuindo. Isso aqui lá de 1990 até 2019, a área de pasto está diminuindo, gente. Não está aumentando. Nós estamos aumentando a produção animal, não a área de pasto. Aqui a área de pastagem que nós temos no Brasil ainda. Estou aqui falando um pouco rápido para a gente terminar, né? Estamos chegando próximo aí. Aqui o último censo do IBGE. Então, que o IBGE faz censos agropecuários a cada tempo. O último tinha sido em 2006, agora tem em 2017, em que pastagens naturais diminuíram, pastagens plantadas aumentaram, né? Isso aqui com recuperação, né? Reforma de pastagem, não novas áreas, até porque nós tivemos matas plantadas e matas naturais aumentando. Aumentou 30% de 2006 para cá em matas naturais. Aumentamos 2% em matas plantadas. Né? Então, é importante olharmos informações que têm embasamento. Né? IBGE, Embrapa, fontes seguras de informação. Então, nós estamos diminuindo a área de pasto, aumentando a produtividade. E até aumentando matas nativas e matas naturais. Aqui nós temos 270 milhões de hectares deixaram de ser desmatados com o aumento da tecnologia nos últimos 28 anos. Certo? Se a gente considerar aqui de 90 a 2019, 40 milhões de hectares foram desmatados, 17 milhões de hectares de pastagem foram convertidos em outras atividades, 50 milhões foram degradados. Enquanto isso, a pastagem recuou 15% de 90 até 2016, 192 milhões de hectares para 162 milhões de hectares. Na conta, nós estamos diminuindo a área de pasto. Né? 270, com novas tecnologias na agropecuária e na agricultura, 270 milhões de hectares deixaram de ser desmatados. Precisamos melhorar? Sempre. Sempre precisamos melhorar.
tá? O que acontece é que nós estamos na era da informação. Muito dessas áreas com desserviços ambientais que eu passei para vocês, era lá atrás, né? A gente não tinha informação. Se a gente colocar a linha do tempo da história do mundo em um ano, nós chegamos aqui a 14 segundos, gente. Então a gente acabou de chegar. Então a gente não pode ser considerado dono de tudo. E a gente não pode também correr o erro de pensar que sabemos de tudo. Então, lá atrás, nos anos 800, 900, a gente tinha produção animal, produção agrícola, fazendo o que a gente dava, né? Fazia sem informação nenhuma. E aí a gente degradava aqui, degradava ali, abria uma nova área, degradava também, abria outra área. Hoje nós temos tecnologia, nós temos informação, estudos, ano a ano ocorrendo, e a gente está trabalhando muito para melhorar. Né? E estamos melhorando, porque nós temos informações. Antes a gente não tinha informação, tá? Então, nunca, um recado que eu queria deixar para todo mundo, para quem não é do meio agropecuário, nunca na história nós estivemos tão preocupados com o bem-estar animal, com produção sustentável, com retorno, com conservação do solo, né? Com a qualidade dos animais, apesar de que se não fosse a gente, o melhoramento genético, às vezes esses animais nem estariam aqui, né? Então, nós estamos, sim, cuidando e muito preocupados com a produção animal. Sempre questione algo. Sempre. A verdade nunca pode ser absoluta. Com questionamento, com dúvidas, que surgem novas tecnologias, novas ideias e novas preocupações. Tá? Então, sempre questione. Nunca acredite de primeira em tudo que vocês estão ouvindo. Se alguém está me ouvindo pela primeira vez, me questione, busque informação e não acredite, porque sempre temos que ter a mente aberta a novas informações e informações verídicas. Então, questione tudo que vocês ouvem para chegar numa verdade, certo? Muito obrigado. Não sei se eu estourei o tempo, se era isso mesmo, mas eu dei uma corridinha aqui para a gente ficar dentro do tempo. Queria deixar aqui meu e-mail, na Fazu, rainer.barbieri@fazu.pr, meu Instagram, para quem quiser trocar uma ideia, seguir lá. Aqui a base da zootecnia, que é a minha formação de origem. Depois eu passei por muito a parte de solos, né, recuperação de solo, de área degradada, na engenharia agronômica. Então buscamos equilíbrio entre produção e a preservação da natureza e o bem-estar animal. Isso é um regimento da zootecnia quando a gente forma. Certo? Obrigado mais uma vez. A Ilha Solteira, a todos do Engenheiros Sem Fronteiras, é um prazer estar aqui com vocês. E qualquer dúvida, estou sempre à disposição aí. Muito obrigada, Rainer, foi incrível. Eu que não sou da área, achei super didático, tirou muitas dúvidas que eu nem sabia que eu tinha. Se tiver um tempinho, o pessoal mandou umas dúvidas no chat. Posso ler para você? Tudo bem. Pode ler. Se alguém tiver mais dúvida, o pessoal pode ir mandando, viu? A primeira é Thailand. O sistema civil pastoril seria viável para uma produção de gado de corte em grande escala? Acredito que sim. Todo sistema, para ser instalado, ele deve ser planejado. O sistema silvopastoril ele necessita de alguns requisitos básicos, né? Para grande escala, como relevo, topografia do terreno e espécies arbóreas condizentes para a produção animal. E também espaçamento de plantio para a questão de sombreamento e crescimento do pasto. Hoje o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta seria o nosso, vamos dizer, o nosso objetivo para integrar culturas numa mesma área. Isso é benéfico para a produção, em termos de monetários, de dinheiro, e benéfico para o meio ambiente. Eu não tenho monocultura, né? Eu tenho uma ciclagem de culturas no mesmo lugar. Né? Isso agrega para o solo, agrega para o sistema, agrega para o clima. Então, acredito que sim, não teria problemas para grande escala. Legal. Outra dúvida, deixa eu ler que mandaram outra no chat antes. Aqui, da Camila Rocha. Retirar a mata nativa para a construção de edifícios de qualquer porte
é considerado um desserviço ambiental? Com certeza. Qualquer mudança em um ecossistema, para ser de uso da terra, ou se eu retirar uma mata nativa e colocar pasto, é desserviço ambiental. Se eu retirar uma mata nativa e plantar soja, é desserviço ambiental. Se eu colocar edifício, também é desserviço ambiental. É mudança no ecossistema, né? Então, se eu mudo o ecossistema, o ambiente que estava ali intacto, ele vai ter algum tipo de déficit. A questão é, hoje, não precisamos mais fazer isso. Não devemos mais fazer isso. Com o que a gente tem, a gente consegue produzir mais. E o produtor rural, ele se preocupa muito com isso. Ele faz isso por lei, como eu disse, né? Preservando ali aquela porcentagem de área nativa. Já as cidades, os edifícios, nós que moramos na cidade, devemos nos preocupar mais. Porque nós provavelmente degradamos mais o meio ambiente do que o rural. Outra dúvida aqui é do Guilherme Cavalcante. Pode-se dizer que recentemente houve um aumento do preço dos alimentos e principalmente da carne. E é causado em partes pelo recente aumento da exportação de alimentos deste ano? Sim, com certeza. O Guilherme, né? Isso. Isso, Guilherme, com certeza. O aumento recente da arroba, por exemplo, e da carne no mercado, consequentemente, é uma união de vários fatores. Primeiro, aumento da exportação, como ele bem falou, principalmente o mercado chinês, que teve problema lá com a peste suína africana, perderam muita produção de carne lá de suíno, de frango, e eles acabaram tendo uma demanda muito maior para importação de carne. E o Brasil, como um grande produtor e exportador, eles abriram novos mercados, novos frigoríficos, plantas frigoríficas brasileiras para exportação. Então, quando a gente tem um aumento da procura, nós temos aumento do preço. Então, mais alimentos saindo, o preço interno aumenta. Além disso, é um ciclo pecuário em que o preço pago para o pecuarista, para o produtor que estava produzindo carne, estava muito baixo há anos. O produtor não estava pagando a conta. Insumo subindo, adubo subindo, milho, alimentação subindo para os animais, e o preço pago pela arroba estava muito baixo. Então a gente já esperava um aumento, tá? Há anos. Então foi meio que veio para regular o produtor, porque senão ele estava perdendo o dinheiro, ele estava produzindo e não estava pagando a conta. Então é uma união de vários fatores, além da exportação também. Nossa, que legal saber disso. O Tyler mandou outra pergunta. A consorciação entre as gramíneas e algum tipo de leguminosa seria uma boa escolha para uma grande área com mais de 5 mil alqueiro hectare HA? A consorciação de gramínea e leguminosa sempre é bom, mas a gente tem que ter alguns cuidados. A gente está falando de manejo. O manejo da pastagem tem que ser bem feito. Não sei se você está perguntando de gramínea leguminosa de pasto, né? Mas pode ser gramínea leguminosa de culturas também. Se for culturas, muita gente faz isso hoje em dia em grandes áreas. Você fica com pastagem 2 anos, planta soja, fica 2 anos, volta com pasto, ou faz pasto, milho, soja e vai rotacionando. Isso acontece. A leguminosa é muito importante porque ela retira nitrogênio do ambiente e coloca no solo, coloca na raiz. Isso pela uma bactéria chamada Rhizóbio, que está lá na raiz da leguminosa. Então ela fixa nitrogênio no solo. E a gramínea fixa carbono. Então vocês veem que é importante. O consórcio, falando em pastagem, em gramínea e leguminosa, é muito interessante, porque eu vou ter uma pastagem de maior qualidade, com maior proteína, pela fixação desse nitrogênio, né? Mas eu tenho que pensar no manejo. O crescimento de uma gramínea é diferente de uma leguminosa. E pensando em corte pelo animal, que a nossa colhedeira, pensando em produção animal, é o boi, é o animal. Não é uma colhedeira igual milho e soja, que é uma máquina nem colhendo. Quem colhe é o animal. Então, o manejo tem que ser bem planejado, porque o hábito de crescimento é diferente. Eu posso ter uma supressão de uma planta na outra e acabar matando a leguminosa ou matando a gramínea. Então, tem que ter um manejo bem certinho. Tem outra dúvida da Camila. Como faz para utilizar uma área nativa ou nunca poderá ser utilizada? Quais documentos precisam ser assinados e por quem? A área nativa ela pode ser utilizada, mas com alguns requisitos. Você deve buscar o Ministério da Fazenda, um mapa, o Ministério da Agricultura e Pecuária
Lá tem todas as legislações com área de preservação permanente, um código florestal. Então, vocês podem buscar aí no Google o mapa, as legislações do Código Florestal Brasileiro, que tem uma série de indicativos lá que vocês podem ou não utilizar. Você pode utilizar com limitações. Tem várias limitações. Como eu disse, o Código Florestal é muito rígido. Mas vocês conseguem buscar isso na internet e lá também vocês conseguem buscar toda a documentação para levar até o Ministério da Fazenda e pedir essa solicitação. Quem tem mais alguma dúvida, pessoal? Se tiver, manda no chat. Tá, uma dúvida pessoal minha. Quando a gente fala em uma área restaurada, por exemplo, para a gente usar ela, por exemplo, para agricultura ou para pecuária, tem que passar por uma legislação ou eu posso começar a mexer nela? Uma área restaurada, qualquer área, assim, no fazenda, eu restaurar e trabalhar com ela. Sim, não precisa passar por uma legislação. O que a gente tem que ter aquela porcentagem de preservação. Mas você pode restaurar, desde que não seja próxima de mananciais, próximas de lagos, próximas de rios, próximas de áreas de preservação nativa, eu posso restaurar essa área. E a ideia é restaure, exatamente essa palavra, restaure a área. Né? Não utilize como extrativismo a área. Restaure a área e mantenha ela produtiva por mais tempo. Aí sim é um serviço ambiental. Isso é legal. Acho que o pessoal não tem mais dúvidas, já agradeceram a palestra. Eu queria muito obrigada pela sua participação, Rainer. Foi incrível a palestra, foi muito informativa, muito didática. Muito obrigada por ter topado aí, arrumar um tempinho na agenda pra gente, viu? Muito obrigada. Imagina. Qualquer dúvida que o pessoal tiver aí também, entre em contato comigo por e-mail. Eu deixei meu e-mail aí, ou pode até pedir para você depois, a gente troca ideia sem problema. Obrigado, viu, a todos que ouviram. Obrigado, Júlia, mais uma vez. Imagina, eu que agradeço.